Glória a Jesus. Nós vamos fazer aqui uma leitura. Todos encontraram? Quero agradecer a todos que já são inscritos nesse canal, que estão ajudando a divulgar. Muito obrigado. Receba nossas orações. Deus em Cristo abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. E os que não são inscritos, se inscrevam, nos ajude, compartilhe, dê o seu joinha, em nome do Senhor. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, para que se cumprisse a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Graças a Deus, aleluia. Podeis sentar, por favor. É muito comum se ouvir essas leituras acerca de busca do Espírito Santo em termos de batismo do Espírito Santo. Aqui também tem como propósito isso, mas o maior propósito não é apenas receber o batismo, porque muitas pessoas têm recebido o batismo apenas como dom de línguas. E o que eu quero falar é algo como o culto de hoje foi a unção para viver a vida eterna. E eu falei que muitas pessoas, quando estão passando por uma luta, um problema, as pessoas se debruçam tanto sobre aquilo que esquece de buscar a Deus, de ser fortalecido. Isso porque ele não tem conhecimento do que ele é para Deus. A maioria dos cristãos, ele não tem conhecimento do que ele é para Deus. Ele é crente. E, aliás, tem muito crente joia, comportado, gente boa, e até que sabe sofrer calado. Mas a questão não é ficar calado. A questão é saber utilizar o que Deus proporcionou para nós. A questão do evangelho é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Saber utilizar o que é aquilo que Deus nos favoreceu, como a virtude do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava em Betânia e deu uma palavra para os discípulos: você volte para Jerusalém e fique lá até que receba a promessa que vem do alto, a promessa do meu Pai, que vem do alto. Você fique lá esperando, não é coisa de muitos dias, mas você fica lá esperando. E como eu disse no começo, que muitas pessoas que dizem esperar em Deus não têm agido como alguém que está esperando em Deus. Porque orar é uma forma
de você acreditar que está esperando em Deus. Se eu estou apresentando a Deus uma causa, é porque eu estou esperando, acreditando, esperando que Ele solucione essa causa minha. Então Jesus disse: vocês vão para lá, você volte para lá, para Jerusalém, para o templo, para que você receba a promessa. Porque vocês são crentes, vou dizer assim, meu linguajar, vocês são crentes, vocês são a bênção. Mas vocês vão lidar com o mundo, vocês vão lidar com os problemas, vocês vão lidar com muitas das coisas. E vocês precisam de algo que vocês não têm. Vocês vão precisar de algo. Então vocês vão para lá, que Deus vai derramar sobre vocês essa virtude. Então depois que você receber essa virtude, vocês estão preparados. Aleluia. Você vê a importância do que é o Espírito Santo na vida do ser humano. O próprio Deus não considerou o crente sem o Espírito Santo alguém capaz de sair, ainda que fosse para fazer o que ele quisesse, que ele queria. Ele não viu neles a condição, a capacidade. Porque somente o Espírito Santo, ele é quem nos capacita para que a gente tenha confrontamento com o que vem de encontro a nós. Porque muitos cristãos, por não saber dessa virtude em si, como eu disse, ele se envolve com um problema e não utiliza o poder para superar aquilo que está vivendo. Ele não usa do poder. Então Jesus disse: vocês vão para Jerusalém, lá vocês vão receber o poder, a virtude de poder do Espírito Santo. Aleluia. E o que é poder? É o que faz você poder. Se você não tem o poder de Deus, você não pode. Aleluia. Então, o poder é o que faz você poder. É a virtude que faz com que... É a virtude dada por Deus que faz você conquistar, alcançar, ir em frente, não desanimar, não retroceder. Aleluia. Porque você tem essa força em si. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, você vai para Jerusalém, você fica lá até receber. Agora, enquanto a gente está aguardando em Deus, esperando em Deus, a vida não para. A vida tem luta. Quando você vê aqui esse contexto, eles voltam, vêm para o Monte das Oliveiras, depois eles vão para um cenáculo em Jerusalém, encontrar os outros irmãos, e ali vão Pedro dar um discurso acerca da morte de Judas, porque precisava compor os 12 e só tinha 11. Então Pedro vai fazer uma eleição para sortear, vai fazer um sorteio dirigido pelo Espírito Santo para que eles possam colocar um lugar de Judas, que foi o Matias, que assumiu. E esse Matias era um homem. Quando você vai ler o livro de Marcos, no início da chamada dos apóstolos, ele não foi chamado, mas já estava no meio. Ele não era chamado, mas ele esperava em Deus. Aleluia. Ele não era chamado, mas ele esperava. Era um homem que não se apartou do grupo. Ele não era apóstolo, mas não saía de perto. Ele era envolvido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esperar tem sentido. É acreditar. Certamente ele tinha um sonho de ser apóstolo. Como ele não foi chamado, ele não desistiu. Ele ficou acompanhando o desenvolvimento da obra. Então, Jesus está dizendo: olha, você volta para Jerusalém para receber o cumprimento de uma obra que Deus faz no ser humano. E essa obra que Deus trabalha, Ele está fazendo. Aleluia. E hoje, Ele está fazendo essa obra na minha vida e na sua vida.
Ele está trabalhando na nossa vida, aleluia. Amanhã, o dia presente no Senhor, Ele está trabalhando essa obra na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que a igreja, ela entenda que não pode viver sem Jesus. A igreja precisa entender que ninguém pode viver sem Jesus. Porque até mesmo para ser salvo, não só a cruz, mas nós precisamos de Deus. Porque Deus foi quem deu o dom da fé para que a gente aceitasse. Aleluia. O próprio Deus, Ele deu o dom da fé. Ele deu a graça do dom da fé para que a gente pudesse aceitar a salvação. Aleluia. Para você entender a certeza que é Deus para a nossa vida. Que desde o início que você se converte, Deus já está envolvido com você. Aleluia. O que não é perceptível é porque a gente desliga do trabalhar de Deus em nós. E desliga muitas das vezes, irmão, porque nós somos afrontados todo o tempo. Nós somos testados, nós somos provados, ainda que muitas das vezes vocês nem percebam. Mas você está sendo. A partir do que Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas principado e potestade, contra as forças do inferno, das trevas. Então, muitas vezes você nem percebe. Você é afrontado pelas pessoas de casa, você é afrontado por de fora, por palavra, por mentira, por calúnia, por ciúme, por todo jeito que você possa imaginar, o ser humano enfrenta confrontamento. E o Espírito Santo, esse poder, é justamente para fazer você poder vencer essas afrontas. Resistir. É por isso que Paulo diz: resistir o mal, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E sem esse poder, nós não temos força. Aleluia. Glória a Deus. Então nós não temos a força de Deus. E sem a força de Deus, irmão, nós somos propícios a perder. A força de Deus é quem nos dá a vitória. E a força de Deus é estabelecida em nós, primeiro pelo conhecimento. A força de Deus vem pelo conhecimento. Paulo escreve aos Coríntios que o conhecimento quebra as fortalezas que tentam desmanchar o que Cristo faz em nós. Se nós não tivermos o conhecimento, as fortalezas do inferno, ele tenta desfazer o que nós temos de Cristo em nós. Então o conhecimento, ela vai dar a mim a convicção. Eu tenho a certeza, aleluia, e pode ter certeza que muitos cristãos não têm certeza. Ele tem certeza de algumas coisas, mas tem coisas que ele não tem certeza. A prova que não há certeza do cristão em relação à vida dele com Deus é a morte. Se você fizer uma enquete em meio cristão e perguntar, hoje, você prefere passar o que Jó, como exemplo da Bíblia, passou, o sofrimento, ou prefere você dormir no Senhor? O que você prefere? Que muitos vão dizer, se for o sofrimento de Jó, depois de tudo isso, Deus deu a vitória, eu prefiro de Jó. Não prefere para o Senhor, não. Você pode ter certeza disso. Que a maioria dos cristãos não quer ir, não, para o Senhor, não. Aleluia. Não quer ir para o Senhor, não. Quer dizer, é uma espera que não espera. Aleluia. E eu vou dizer por que Deus fez isso com esse discípulo. Por que o Senhor o chamou e levou para esse local para cumprir a promessa, que é o que muitos cristãos precisam entender. Diga comigo: aliança. Aliança com Jesus. Pronto, eu vou explicar o que é isso aqui. Deus chamou. Vocês lembram quando Mateus estava na coletoria, Jesus disse: siga-me. Ele levantou e foi embora.
E assim ele chamou. Mas ele chamou como? Escolhendo. Ele não chamou todo mundo. Ele escolheu. Então, o que é isso? Escolher. Então, Deus fez acepção de pessoas? Não. Ele escolheu. Agora, o que é uma escolha? É eu aceitar o que me escolheu, que é um casamento. A aliança é um casamento. Casamento mais próximo que nós fizemos agora foi de Cris Marraiano. Um chamou o outro, vamos namorar, conversaram, pronto, chamou. Nesse chamado, chamou por quê? Porque ela escolheu, eu escolhi Cris. Cris escolheu Raiano. Podia ter sido fulano, ciclano, brasileiro, ela escolheu. Agora, nesse casamento tem que vir a conclusão. Tem que haver a celebração para depois consumar. Então agora, como aliança, eles são aliançados um com o outro. São obrigações, direitos legais de um e do outro. Não tem um mais que o outro menos que o outro, não. São iguais. Então Deus fez assim conosco. Ele chamou, nos escolheu. Então agora eu tenho que dar resposta a ele, dizendo que eu aceito a escolha dele. Porque se Rayane chama a Cris, escolhe Cris e Cristo, mas eu não quero a sua escolha, preciso, a quem foi escolhido, aceitar quem escolheu. Então a vida cristã é isso. Não é aceitar Jesus. Essa balela de aceitar Jesus e viver como quem sabe que aceitou Jesus, você vê os desastres que está acontecendo no evangelho brasileiro aí, as confusões por causa disso. Porque o povo não são ensinados a viver uma fé legítima, viver uma vida eterna. Eu sempre preguei desde o começo e fui combatido disso. O evangelho brasileiro não é pregado, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que nós pregamos não é o de Jesus Cristo. Bota Jesus Cristo no meio. O evangelho do nosso Jesus Cristo é um evangelho diferente do que é pregado. Então, esse casamento, Deus chamou, escolheu e nós respondemos o chamado dele para nos aliançar. Então, como um casamento de natureza comum tem que consumar, o Espírito Santo é a consumação desse relacionamento. Você só confirma que está casado comigo, que está junto comigo, quando você aceitar a minha escolha e receber esse selo. Aleluia. Você tem que entender que Deus lhe deu o Espírito Santo para que você tenha poder para obedecer, para ser fiel a Ele, para guardar mandamentos, para caminhar a caminhada de vida eterna. Sem deixar, enquanto espera receber essa cobertura de Deus, tem que agir na vida. Pedro, enquanto esperava, teve que agir. Ele ficou responsável. Vou arranjar mais um apóstolo. Fez discurso, fez reunião, fez sorteio. Aleluia. Para escolher o Matias. Assim é a nossa vida. Enquanto nós estamos esperando algo de Deus, nós estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos lutando, nós estamos trabalhando. Estamos orando. Orando e crendo. Não deixe de crer no que você ora. Porque o que prova a sua esperança em Deus é você crer no que você está orando. Se você não crê no que você está orando, você não está acreditando em Deus. E deixa eu dar uma notícia boa a vocês. Deus só dá a nós aquilo que nós espera. Deus não dá nada a nós sem nós esperado. Você tem que esperar. Não, mas o esperar não é o sentido de ficar parado esperando, não. É esperar dele, eu quero dele. É por isso que João escreveu e disse: o homem não pode, não deve receber nada que não venha do céu. Porque eu tenho que esperar de Deus. Então, se eu quero de Deus, eu tenho que receber de Deus. E como é que eu vou mostrar para Deus que eu estou esperando? Senhor, eu quero uma Bíblia nova, Jesus, eu estou sem dinheiro, produz um recurso para comprar uma Bíblia nova. Jesus, eu preciso de algo. E vai apresentando aquilo que você precisa a Ele. E você está dizendo para Ele que eu tenho esperança em você. Senhor, eu tenho esperança no Senhor, por isso que eu estou pedindo.
É por isso que eu disse que a maioria das pessoas, quando se envolve com um problema, não espera mais em Deus por isso, porque deixa de orar, abre mão. Eu, como pastor, escuto tanta coisa em muitas pessoas, eu já abri mão, eu já desisti. Então não tem esperança em Deus naquela área, e aquela área está morta, porque Deus é quem ressuscita. Mas eu não tenho esperança. Se eu não retomar a ter esperança, a acreditar que Deus pode fazer, agora se eu acreditar, Senhor, me perdoe, eu abri mão, mas agora eu não quero mais abrir mão, não. Eu quero que o Senhor dê um jeito, aí vá apresentar. Aleluia. De ontem para hoje eu não estou bem quanto de saúde. Aconteceu uma coisa numa área em mim que não é bom, na minha saúde. Eu estou aqui. Hoje cedo, Josilda perguntou para mim, bem, o que é que você tem? Eu disse, estou triste. Eu estou triste porque é uma coisa que eu posso rever, algo que eu já vivi. Mas eu estou esperando em Deus e estou orando. Aleluia. Então, esse poder que Jesus está falando, recebereis o poder para confrontar. Você imaginou, irmão, quando eu me converti? Aqui está o presbítero Francisco, que me ajudou com esse entendimento. Ele era o nosso coordenador de diácono. E uma certa vez, uma pessoa veio pregar na igreja lá, uma missionária, dita missionária, não sei. E quando terminou o culto, ela me chamou de lado e disse, você não vai conquistar essa sua bênção, que a bênção era a cura de Emily. A Emily tinha um câncer, nós estávamos fazendo as orações por ela. Não é por sua causa, é por causa da sua mulher. Olha, veja bem, ela não considerou eu como crente, Deus me olhar para mim que sou pai e dar essa bênção a mim, veio considerar que eu não recebi, que Josildo não era crente. Por causa dela, minha filha ia morrer. Ele levantou-se, frente a frente dela, assim, quer dizer, levantou-se em voz, que nós estávamos em pé, de estar repreendido, Satanás. Aí bateu no meu ombro e disse, irmã, creia no Senhor, que Jesus vai fazer a obra. Talvez ele nem lembre disso. Então, eu já dei esse testemunho aqui para você acerca disso. Então, quantos combates não se levantam contra nós? E quem é que vai confrontar esse combate? O poder de Deus. O poder de Deus está em mim, que é o que dá a convicção. João escrevendo lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 27, ele fala de uma unção que nós recebemos de Deus, que é o Espírito de Cristo. Nós recebemos a unção, e essa unção não vai mais precisar que ninguém nos ensine. Não está falando de instrução, está falando de escolha. Não é preciso que as pessoas façam escolha por mim, porque a unção que está em mim sabe fazer escolha. Aleluia. Essa unção que é o Espírito de Cristo, ele está em forma de palavra em mim, de conhecimento. Aleluia. Eu tenho a palavra, eu tenho o conhecimento. Então, como ele era mais velho na fé e eu novinho, eu não sabia nem que tinha que repreender. Ele tinha o conhecimento, quer dizer, a unção que estava nele anulou o pensamento daquele mal que combateu com o início da minha fé. Que aquela palavra naquela hora, ela podia me desestimular. Porque em seguida, em Fortaleza, as condições dela não eram boas. Então podia me estimular. Mas aí no que ele repreendeu, acendeu a chama de esperança dentro de mim. E eu orei. Aleluia. Saí de casa orando. Começo da minha fé. Provavelmente eu não lembro, mas eu deve ter dito na minha oração, Deus, aquela mulher disse que é do Senhor e vem me espraguear, que ela que seja praga. Eu não lembro se eu disse isso. Mas não é difícil, porque eu era novo na fé. Recém-nascido de uma semana de fé. É diferente. Aleluia. Então, esse poder que Deus estabelece em nós, é justamente, irmão, para nós poder ter uma arma para resistir. E Deus, sabendo disso, disse, olha, vocês não vão sair de Jerusalém enquanto você não receber essa virtude. Enquanto você não receber. Porque mesmo a virtude que ele deu aqui nesse contexto,
foi para uma virtude de idiomas que o Espírito Santo deu, que todos falaram os idiomas para onde eles iam se destinar, mas Deus deu essa unção a eles maravilhosa, e essa língua, para ir nas terras daquelas pessoas que eles iam evangelizar, e lá eles iam encontrar confronto e precisavam do poder. Eles precisavam do poder. O poder para também reagir, para confrontar. Aleluia. Glória a Deus. Então, no começo da minha fé, as coisas iam ficando difíceis para mim, as pessoas chegavam e diziam: você é doido, mas você saiu de uma religião para ir para outra, para quê? Sua menina está do mesmo jeito. Eu disse: ela está desse jeito, mas o pessoal está dizendo que a Bíblia diz que ela não vai ficar desse jeito, que ela vai ser curada. Aleluia. Eu não sabia, mas aqueles que sabiam me diziam: ela vai ser curada. Aleluia. Eu não acredito. Aí eu disse: pois eu acredito. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui no meu pai foi me convencer a desistir. De levar ela a Fortaleza por causa dos custos, já não tinha jeito mesmo, já estava desenganado. Me levar a desistir. Eu disse: pai, o senhor não querer me ajudar é uma coisa, o senhor não poder me ajudar é uma coisa, mas o senhor querer que eu mate a minha filha, eu não faço isso. Se você tem coragem de matar seus filhos, você mata. Eu não tenho. Eu vou lutar porque eu aceitei Jesus, porque eu creio. Estou orando, estou pedindo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vi o resultado. Daí ela recebeu o milagre, hoje é uma moça. Daí uma bênção. Aleluia. Porque eu tive com o que combater. E se você não tiver com o que combater, irmão, você definha. Aleluia. Então o Espírito Santo não é apenas para dar o dom, para você ficar falando língua, se amostrar. Porque a gente vê que muitas pessoas falam língua, mas para se amostrar mesmo, não está servindo de nada, não está nem edificando ele, que Deus sabe da intenção do coração, mas para ter consciência que você foi chamado, foi escolhido, recebeu de Deus a virtude do Espírito para viver uma vida de eternidade. E a vida de eternidade, nos momentos difíceis que você passa, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: consolai uns os outros na hora da tristeza, da perseguição. Consolai com essa palavra. A palavra é: Cristo está voltando. Aleluia. Então eu preciso me confortar nisso. É o que a Bíblia nos ensina. Paulo diz assim: não dá para comparar as aflições desse tempo presente com a glória que há de manifestar em mim, na glória. Aleluia. Então eu preciso ter algo que me assegure diante daqueles momentos difíceis. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu me converti, um homem disse para mim, uma certa pessoa que já faleceu, já mataram. Ele disse para mim: eu repitasse, mediante o que você viveu aqui nessa região, mesmo você crente, que agora ficou mais fácil de pegar você, porque você vai aqui desse caminho com a Bíblia, com a família, todo tranquilinho. Você não tem medo de morrer, não? Eu disse: medo de morrer eu tenho, mas eu tenho uma promessa de garantia: se eu morrer, eu vou viver. Ele disse: como assim? Porque Jesus disse que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E eu creio. Aleluia. Aí ela olhou para mim e disse: se você pensa assim, graças a Deus, né? Talvez fosse ele que quisesse até me matar. Aleluia. Aleluia. Mas aí eu tinha com que combater. Louvar. E é preciso, irmão. E nessa noite nós vamos receber unção e nós vamos orar. Orar para ter convicção disso, para desejar ter conhecimento de Deus, para querer a vida eterna. Porque, irmão, muitas pessoas aceitou Jesus, mas não está querendo vida eterna, não. Não se iluda, não. Muitas pessoas aceitou Jesus, mas não está querendo vida eterna, não. Ele quer ser crente, mas não quer vida eterna. Porque vida eterna requer algumas coisas. Primeiramente, santidade. E vida eterna sem santidade, a Bíblia diz que não verá o Senhor. Olha só, irmão, como uma coisa é viver, ter consciência do Espírito de Cristo na sua vida. Porque Paulo, escrevendo no Romano, disse: se você não ter consciência que o Espírito de Cristo está na sua vida, você não faz parte de Deus. Olha, para você ver como é que é. Então precisa a gente ter um desejo nessa virtude de querer, já que estamos envolvidos nessa aliança,
de querer corresponder aquele que nos chamou para viver essa aliança. Amém, irmão? Aplauda Jesus. Vamos orar.